Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast, nosso projeto Lidera Agro, construindo o agro todos os dias. Hoje nós temos aqui um convidado muito especial que vai trazer, né, uma jornada aí de muito conhecimento no que se refere a atendimento, a geração de valor para o produtor rural, enfim, técnicas, formas e abordagens que nós devemos utilizar quando nós estamos aí construindo relações que geram valor e é o que move o agro. Terras Gerais Educação, uma empresa dedicada a formar profissionais do futuro e também do presente, por meio dos nossos cursos, das nossas imersões. Siga a gente nas redes sociais, Terras Gerais Educação. Tenho certeza que você vai encontrar soluções aí para a sua carreira. Hoje nós estamos então aqui com o Thomas Altman. Ele vai se apresentar aqui. Bem-vindo, Thomas. Obrigado aí pela sua presença aqui conosco. Eu tenho certeza que vai ser um momento de muita aprendizagem. Obrigado. Ele que veio de longe, né? Chegou, praticamente deixou as malas aqui e já veio para o podcast. Obrigado pela tua disponibilidade, por estar aqui com a gente. Eu que agradeço, André. É um prazer para mim estar aqui. É uma experiência muito enriquecedora, muito interessante poder participar do Lidera Agro. Né? Eu acho que, de fato, a Terras Gerais Educação está de parabéns em poder levar esse tipo de conteúdo para os profissionais do agronegócio, especialmente os profissionais que trabalham com vendas. Sim, legal. Ô, Thomas, para a gente começar aqui o nosso bate-papo, me diz aí aonde que a cegonha te entregou. Me diz aí. Eu sou natural de uma cidade pequena do norte do Paraná, uma cidade que se chama Rolândia, que fica muito próximo de Londrina, que é a cidade onde eu resido hoje. E eu nasci, cresci, estudei em Rolândia, para depois poder sair de Rolândia só quando eu fui fazer a universidade e os cursos de pós-graduação e começar o meu trabalho também. Bacana. A sua família é de agricultores? Você teve alguma influência aí para a escolha da profissão de engenheiro agrônomo? Como é que foi essa questão vocacional? Como é que nasceu o Thomas engenheiro agrônomo? Eu acho que até pouco tempo atrás eu nunca tinha parado para pensar nisso. Sim. Né? Mas eu acho que foi uma confluência de fatores. A minha família é uma família de agricultores. Né? O meu avô, ele veio da Alemanha um pouco antes da Segunda Guerra Mundial, em 1936. Ele comprou um pequeno lote de terra em Rolândia. O nome da cidade de Rolândia vem em função de um cavaleiro medieval, sobrinho de Carlos Magno, que se chamava Rolando. Então, em função desse cavaleiro medieval, a gleba onde foi feito aquele projeto de colonização foi batizada, então, de Rolândia. O meu avô, que morava na Alemanha, veio, então, sem filhos ainda para o Brasil, casado, mas sem filhos para o Brasil, acabou tendo todos os filhos aqui, para se estabelecer como agricultor. Era uma condição, né, para embarcar, pelo menos na Itália, na imigração italiana, para você embarcar da Itália para o Brasil, você tinha que estar casado, né? Eu acredito que da Alemanha deve ter sido algo parecido aí. Provavelmente sim, porque o meu avô naquela época trabalhava na Itália. Legal. Ele era secretário da Sacra Rota Romana no Vaticano. Que legal, olha que interessante. E ele não era agricultor, ele era contador, né? Trabalhava no escritório. Sim. E aí, um pouco antes da Segunda Guerra Mundial, ele decidiu emigrar para o Brasil e estabeleceu-se como agricultor. Depois disso, portanto, eu cresci dentro desse ambiente rural. O meu pai também é agricultor. Na verdade, meu pai ele se tornou agricultor um pouco mais tarde, mas durante metade da vida dele ele se sustentou tem se sustentado, aliás, ainda, né? Como produtor rural. E eu tinha a intenção de fazer curso de engenharia. Né? Eu queria ser engenheiro ou geólogo. Eu queria ser. Né? E acabou que eu não fiz nenhum e nem outro. A minha carreira acadêmica começou num curso que não tem absolutamente nada a ver com agronomia. Estou curioso, conta para nós aí. Eu acabei o segundo grau muito novo, com 16 anos de idade. Que legal.
E nessa época a gente não tem um pensamento muito elaborado ainda. Sim, né? A gente ainda está numa outra fase da vida, né? Sim. E eu decidi fazer vestibular, porque eu acabei o segundo grau e fui fazer o intercâmbio, fui para a Alemanha fazer intercâmbio. Ficou quanto tempo lá? Fiquei 6 meses na Alemanha. Que lugar? Em Bremen, no norte da Alemanha, que é a cidade onde Rolando é padroeiro também. Que legal, mas foi proposital ou foi uma... Não, foi... Uma coincidência? Não foi coincidência, porque era um projeto da cidade onde eu nasci com a cidade de Bremen. Ah, legal, né? bacana. Eu levei até uma carta para o prefeito de Bremen na época. Que legal. Você tinha quantos anos nessa época? 16 para 17. 17 anos já, daí, quando eu fui. E na hora de decidir fazer o vestibular, me falaram, olha, Thomas, você escreve bastante, você fala bastante, por que você não faz jornalismo? Eu pensei... Jornalismo. Acho que é uma boa ideia. E acabei fazendo vestibular para jornalismo e fui embora, fui fazer o intercâmbio. Quando eu voltei, é que eu comecei a estudar. E eu fiz 2 anos de jornalismo, de comunicação social. Que legal. Né? E nessa época, eu fiz todas as disciplinas básicas, né, de qualquer curso de humanas. Sim. E fiz as disciplinas básicas, né, do curso de comunicação social e jornalismo, né, que era a habilitação que eu tinha me aplicado. E eu tive uma disciplina que se chamava comunicação rural. Olha, diferente. Num determinado momento do curso, no segundo ano. E eu falei, é isso aqui que eu quero fazer. Aí eu pensei assim, eu queria fazer geologia, queria fazer engenharia florestal, queria fazer engenharia. Eu vou fazer agronomia porque junta tudo. Né? E foi aí, então, que eu avisei meu pai que eu ia deixar o curso de jornalismo. E ele olhou para mim e falou, mas o vestibular já passou. Daí ele falou, eu falei, não, eu vou fazer cursinho. Ele falou, vai fazer cursinho? Eu falei, vou. Ele falou, quem vai pagar? Aí eu comecei a trabalhar. Aí eu arrumei um emprego num banco, paguei meu cursinho e fiz os vestibulares, passei no vestibular na UEL, onde eu me graduei em agronomia. Perfeito. E acabei concluindo o curso de agronomia no final de 91. Legal. Então foi um momento de descoberta, né? Foi um momento de descoberta. Porque a gente traz essa história, ela se conecta muito, né, com a vida de muitos profissionais, né? Porque a vida da gente não dá muita escolha para você testar muita coisa, né? Você vai vivendo, vai achando aquilo que você gosta, como você chegou, e muitos profissionais vão começar, né? E vão ter dificuldades, alguns vão recuar e entendem que não é esse caminho, e outros vão dizer, não, é isso aqui, eu nasci para isso, né? Exatamente. Né? E eu, toda vez que eu estou diante de profissionais mais novos, eu sempre procuro pensar nisso. Né? Importante. Jovens que vêm me perguntar como é o curso de agronomia, para eu poder dar algum conselho, ou então estudantes que estão no início do curso. Né? Eu sempre penso como eu era naquele tempo. Né? E o que aconteceu comigo ao longo dessa jornada. Né? O fato é que eu entrei como o mais novo da minha turma de comunicação social. Então, foram meio ano de intercâmbio, 2 anos de faculdade, mais meio ano de cursinho, são 3 anos. E entrei em agronomia como um dos mais velhos, do curso de agronomia. O que me deu tempo para amadurecer também. Sim, porque eu acho assim, Thomas, talvez uma das piores sensações que o ser humano pode sentir é aquela ideia de você ser o Messi no gol. Né? Ou seja, o cara tem talento, mas entende, pô, eu não tô na posição errada. Não é isso que eu não nasci para isso, né? Só que isso leva tempo, leva um certo tempo e leva a experiência de viver o diferente até para você entender o que você quer, né? Então, essa história, né? Eu não sabia, particularmente, fiquei até surpreso você ter feito jornalismo. Acredito que isso te ajude até hoje, né? De uma maneira ou de outra. Deixou residual. Como a gente fala agronomia, como a gente fala na agronomia, deixou residual. Deixou residual. Bacana. E lá, né, em Londrina, você constituiu família, se casou, tem quantos filhos? Eu tenho 2 filhos. Eu tenho um filho de 27 anos, que é agrônomo como eu. Seguiu os passos. Isso, exatamente. E foi direto, assim? Já chutou pro gol? Ele já chutou pro gol, Ele já chutou pro gol, né?
A minha interferência não foi grande, da minha esposa foi maior do que a minha. Ela incentivou. Não, minha esposa é pedagoga. Ah, que legal. E é professora, e ela incentivou ele a fazer o mesmo curso que eu fiz. Ele acabou fazendo mestrado também. Bacana. Né? E eu tenho uma filha de 25 anos, que se casa agora daqui a um mês. Nossa, que bacana. E ela é advogada. Ah, legal. Bacana. Ela é Bacana. E aí, a tua carreira profissional, pós-faculdade, você foi para a área técnica, você foi vender. Como é que foi o Thomas com diploma na mão, vamos falar assim? Eu acho que começa antes do diploma na mão. Ah, é? Começa antes do diploma na mão, porque ao longo do meu período acadêmico, né, da graduação, eu nunca deixei de fazer estágio. Eu comecei a fazer estágio logo nas minhas primeiras férias. Como o curso na UEL era integral, então eu só podia fazer estágio nas férias. E eu comecei a fazer estágio, estagiei. Eu lembro que eu fiz o censo rural. Do IBGE, nas primeiras férias. Era um trabalho temporário, né? Trabalho temporário numa das férias. Depois eu estagiei na cooperativa da minha cidade. E depois eu comecei a fazer estágio na empresa que eu trabalhei depois por mais de 30 anos. Né? A cidade que eu nasci, Rolândia, é o berço do plantio direto no Brasil. Ah, foi de lá que nasceu a ideia. O primeiro Como é que chamaram os dois? Eram dois... O agricultor de Rolândia, que foi o primeiro que fez plantio direto, foi o Herbert Bartz. Né? E, juntamente com o Nono Pereira, que é um outro agricultor, e o Frei Dijkstra, que são de Ponta Grossa. Legal. São de Ponta Grossa, já 300 quilômetros de Rolândia. Sim. Uma condição totalmente diferente. Rolândia é uma condição de solo muito argiloso e Ponta Grossa já mais... tropical, né? Porque o Trópico de Capricórnio passa em cima da cidade, né? Passa bem próximo da cidade. E Ponta Grossa já é uma situação mais temperada, mais frio e solo mais arenoso, né? Mais misto. E por conta de ter sido o berço do plantio direto, muitas empresas se estabeleceram para fazer pesquisas para o plantio direto. E uma dessas empresas foi uma empresa que se chamava ICI. As pessoas se lembram por causa do carro do Nelson Piquet, que tinha um símbolo na frente, escrito ICI. Chamava-se Imperial Chemicals Industries. Era uma empresa que tinha negócios variados, tintas, explosivos. Derivados de petróleo. E defensivos agrícolas. Né? E eles estabeleceram uma estação experimental na cidade para poder fazer os testes para o ambiente tropical de plantio direto. E eu, um dia, essa é interessante, eu peguei a minha bicicleta e eu fui na casa do coordenador da estação experimental de bicicleta, às 7h30 da noite, bati palma na frente da casa dele e perguntei se não tinha estágio. E ele falou, o que você vai fazer amanhã às 6 horas da manhã? Eu falei, estou de férias. Ele disse, então vamos junto com a gente avaliar uma área. E aí eu comecei a minha trajetória corporativa como estagiário ainda. Que legal. Então, foram 3 anos como estagiário da antiga ICI. E quando eu me formei, agora chegando na sua pergunta, aonde que eu fui trabalhar? Né? Quando eu me formei, eu era um estudante que só tinha tido contato com a área técnica. Eu só tinha tido contato com a pesquisa agrícola. Então, eu sabia montar experimento, sabia aplicar os experimentos, fazer avaliações, fazer análise estatística, ter um olhar crítico técnico, né, daquilo que eu estava fazendo, mas a década de 90 foi uma década muito difícil. Né? Então, se a gente fala de 94, crise, mudança de moeda... 91, 92, antes da mudança de moeda. O RV na época. Né? Não, foi antes, quando era a época da hiperinflação ainda. Antes da URV. O Collor foi 92, né? Isso, foi antes do Collor. Do Collor. Sarney ali. Eu fiz a minha entrevista de emprego na época da Guerra do Golfo. Guerra do Golfo, Saddam Hussein. Isso. Enfim. Sim. Aí, a empresa tinha uma crise grande instalada. Né? O agronegócio, eu costumo brincar, né? O agronegócio ele era
Ele era um dos gráficos que eu sempre apresento, é o gráfico da evolução da agricultura, em termos de área plantada, em termos de produtividade, né? E a eficiência que nós adquirimos durante esse período, né? Que período que eu coloco? Da época que eu comecei a trabalhar até hoje. Sim. Então, você vai colecionando, esses dados. essas informações. Mas ainda assim, eles estavam contratando para a área de vendas. E eu não estava sendo lembrado para esse processo de seleção, porque eu era estagiário da área técnica. Sim. E aí eu falei, escuta, tá tendo entrevista? Né? Tá, mas a gente está dando preferência para os ATs. E eu não era AT, eu era o estagiário da área técnica. Você seria um DM informação? Não, eu era um pesquisador. Não, eu era um pesquisador. Um pesquisador de informação. Um pesquisador. Eu fazia estágio em experimentação agrícola. Experimentação, perfeito. Isso. Perfeito. E aí eu perguntei, mas eu não posso fazer entrevista? Daí falaram, pode. Se você quiser, pode. E me contrataram. Eu fiz e eu comecei a trabalhar como RTV. Sim. Eu era recém-formado, tendo trabalhado somente na área técnica. Legal. E entrei na área de vendas, no oeste do Paraná, na região entre Campo Mourão e o rio Piquiri. Né? Então, eu morava numa cidade que se chama Mamborê. Né? E eu trabalhava numa região muito fértil, muito boa tecnicamente. Eu aprendi demais, né? E trabalhei com uma excelente escola do ponto de vista de exigência para os profissionais, como a RTV atendendo a maior cooperativa da América Latina, que era a Coamo. Que é a Coamo. Que é ainda. Que é a Coamo. E eu atendia, naquela época, diretamente vários entrepostos da Coamo, né? Como RTV de vendas. Sim. Como RTV de vendas. Okay. Eu tinha alguns outros canais também, né? E era uma venda direta ou passava pelo distribuidor? Pelo distribuidor, pelo consultor. Então você tinha que influenciar o canal para vender e fazer as visitas juntos com... Eram dois tipos bem distintos de influência que eu precisava fazer. A primeira influência nas revendas que eu atendia, né, nos distribuidores, era uma influência de trabalhar junto e de direcionamento. Sim. E de direcionamento porque eram distribuidores exclusivos, né? E o trabalho ele seguia de acordo com as estratégias e com as diretrizes da empresa. Isso na época era ICI, que logo depois mudou de nome e passou a se chamar Zeneca. Sim, sim, a famosa Zeneca. E aí, na cooperativa, eu atendia 3 cooperativas, a Coamo era a maior. O trabalho era mais de influência e de conhecer os clientes. Então, eu que fazia a prospecção dos clientes, eu que fazia a identificação dos clientes, eu que fazia a recomendação para os clientes e levava para o departamento técnico da cooperativa tudo aquilo que eu tinha vivenciado no campo, né? As vendas que eu tinha deixado já organizadas. Sim, né? Só para o consultor ir lá e fechar. Para o consultor preparava ir lá e fechar, exatamente. E é um ambiente complicado, e nisso a área técnica me ajudou muito, porque você precisa... eu tinha comigo que se eu deixasse a cooperativa imaginar que eu não dominasse tecnicamente a minha linha, eu nunca ia poder influenciá-los. Sim. Né? Então, eu tinha que reverter e deixar que sempre eu fosse... Opa, não tem problema. Desculpa. Tranquilo. Que eu fosse a referência da técnica da empresa que eu representava como RTV. Sim. Né? Tanto que eu tinha um DM na época, né? E eu falava para ele assim, Werner, era o nome dele, é o nome dele, um grande colega. Eu falava, Werner, você vem, a gente vai fazer o treinamento, mas eu vou fazer o treinamento, você fica sentado lá no fundo. Se eu falar alguma coisa que não está certo, você me acode e você me corrige. Mas se eles não confiarem em mim, eles vão sempre ligar só para você e nunca para mim, e aí eu não tenho... Porque num ambiente de influência indireta, como é uma venda através de cooperativa, né? Isso se mostrou assertivo porque funcionou. É um modelo que hoje ainda pode e deve ser observado, né? Que é aquela ideia do RTV
talvez sempre chamar o DM para ele fazer o treinamento técnico. Exato. E aí a referência acaba sendo ele, e ele vira uma sombra, né? E na hora de influenciar... É um risco grande, É um risco, André. né? É um risco grande e eu queria evitar esse risco. Sim. Na época era tudo muito intuitivo, né? Sim, A gente não... Um curso que mudou a minha forma de encarar o meu trabalho foi o primeiro curso de técnicas profissionais de vendas que eu fiz. Legal. Porque eu não era entre aspas, vendedor raiz. Vendedor raiz. Eu não era um vendedor, eu não tinha aquilo dentro de mim, eu não nasci com aquilo. Sim. Né? E então eu precisei desenvolver isso. E é daí também que eu tirei uma lição muito importante, que qualquer um pode desenvolver. Exatamente. Qualquer pessoa pode desenvolver as suas habilidades de vendas. Exatamente. Esse é um ponto que a gente fala bastante na Terra Gerais Educação, né? A gente tem profissionais que às vezes são ATVs ou são RTVs que iniciaram, mas que estão com dificuldade, né, de ter uma performance. E a gente tem inúmeros testemunhos, provas sociais, pessoas que realmente passaram por essa transformação que você relatou. Bom, Thomas, aí eu estou percebendo que você sempre foi uma pessoa curiosa, né? Uma pessoa, de certa forma... eu vou usar uma palavra porque eu não estou achando outra, mas de uma certa forma até um pouco atrevida de falar assim, lembra de mim, eu estou aqui, o que está acontecendo, né? Essa questão parece que é muito particular sua, né? Então, eu acredito muito nisso, né? Eu busquei também alguns resultados da minha vida que dependeram disso. Você vê uma situação, né, no status quo, você fala assim, poxa, peraí, eu preciso gritar aqui, eu preciso me fazer perceber. E hoje no agro isso é uma verdade. Porque você pega a quantidade de empresas, a quantidade de produtos mais ou menos iguais, pensando em tecnologia, com poucas diferenças. Sim, alguns, né? Mas você olha no geral, você fala, pô, é muito parecido, né? E onde o RTV precisa virar referência, né? E aí eu já queria puxar um pouco essa ideia do profissional referência, né? Das lições que você traz aí. E eu não esqueci do recorte onde a gente está na sua vida, tá? Eu não vou perder isso, mas eu já queria olhar para esse ponto que você já se tornou e já trouxe como você se tornou, para a gente já puxar algumas lições aí para o profissional. E aí eu queria deixar você falar sobre isso. Essa busca pelas oportunidades, né? E depois, quando as oportunidades vêm, eu tinha sempre... E, de novo, a gente não recebia muita formação formal nesse sentido. Né? Os cursos de graduação, eles não ensinam para a gente como ser um profissional de vendas, não ensinam, talvez nem devessem, nem precisem, né? Mas o que eu questiono é que talvez os cursos de graduação pudessem dar mais oportunidade para que os alunos de graduação, pelo menos, né, tomassem iniciativas que depois vão ser úteis ou vão servir de exemplo para quando ele estiver na vida profissional, né? Então, promover eventos, Sim. Fazer seminários, convidar palestrantes, né? E o estágio o estágio durante a graduação é uma das atividades mais ricas e mais importantes que um aluno de graduação pode fazer, né? Porque um aluno de graduação ele não tem como ter experiência. Sim. Além da sala de aula. Sim. E essa experiência você consegue no... Que é o momento de errar, né? O erro é livre, né? E eu errei bastante. O erro é livre. E eu errei bastante, né? E depois que eu entrei na vida corporativa, na vida profissional, eu comecei a buscar formas de me diferenciar. De me diferenciar. Então, uma coisa é a busca pela oportunidade, depois que a oportunidade vem, como você se diferencia entre os outros dentro daquela sua atividade, né? Eu percebia que eu tinha um grande diferencial, que era o diferencial técnico. Sim. Né? Passei a ser respeitado por isso, mas me faltavam as habilidades comerciais de vendas, né? E eu passei a
a exercer a buscar informação, fiz cursos, etc., né? E aprender com os mais velhos. Sim. Eu sempre perguntei muito para os meus colegas mais velhos. Eu esqueci de falar uma coisa durante a minha graduação também, que influenciou bastante a minha carreira, que é você se recorda que eu disse que eu entrei tarde no curso de agronomia. Então, os meus colegas já estavam se formando. Aqueles que você estudou lá no segundo grau. Segundo grau. No segundo grau já estavam se formando. Sim. Né? Você sentiu um pouquinho de vergonha. Não, na verdade, quando eu completei 1 ano de agronomia, que já faziam 4 anos que eu tinha terminado o segundo grau, eles estavam voltando da graduação deles. Sim, E um deles voltou e falou assim, eu vou ajudar meu pai a cuidar dos negócios dele e vou fazer administração. Você não quer fazer? Eu falei, vamos. E eu colei grau em administração de empresas de agronomia com 2 semanas de intervalo entre uma e outra. Nossa, que legal. Então, você entregou 2 faculdades aí. E o que eu trouxe do curso de administração? Né? Trouxe principalmente um olhar, mas na época a administração não era uma administração mais contábil, né? Não era uma administração que voltada para gestão de pessoas, etc. Era mais contábil, mas ainda assim me deu uma boa visão de como uma empresa funcionava. Isso me ajudou bastante eu entender quando alguém falava de margem. Eu já ficava ligado, já que margem na venda é importante. Né? Ou seja, a administração te ajudou a entender o cliente. Me ajudou a entender o cliente e as suas possíveis dores. Porque margem é uma coisa sensível ao cliente. E entender o meu papel dentro da organização. Exatamente. Entender o meu papel dentro da organização também. Né? E essa busca constante, e a gente nunca sabe se a gente está acertando, né, André? Eu acho que o mais importante é a gente não deixar de buscar. Sim. Né? Rola aquele negócio da síndrome do impostor, né? Principalmente para quem está mais jovem. Será que eu sou... Porque o que você falou é interessante. Isso eu observei na minha carreira também. Quando você busca a oportunidade e a oportunidade acontece, vem com ela uma responsabilidade. Olha, alguém acreditou em mim e agora eu preciso dar o resultado. Então, a responsabilidade empurra a gente. Fala, eu não posso contrariar ou entristecer, né, vamos falar assim, de sentimento, quem me deu essa oportunidade. Então, eu vou buscar performance. Só que aí falta. É o que você falou, a faculdade não preparou. Então, assim, o lifelong learning, né, que hoje é uma realidade, né, assim, aprender a vida inteira, não é uma coisa de agora, né? É uma coisa do profissional que quer performance, concorda? Eu concordo e acredito que isso teve muito presente porque acreditaram em mim. Me deram uma vaga de RTV, sem eu nunca ter sido AT. Que é um degrau que existe até hoje, né? É um degrau que existe até hoje. E eu me lembro certinho, o primeiro pedido que eu tirei, eu suava tanto, eu tinha tanto medo de tirar o pedido, né? Porque aquilo para mim era como se eu estivesse indo de foguete para a Lua. Era uma coisa que eu nunca tinha imaginado fazer. Você já calcula a comissão ali, fala, puxa, esse dinheiro vai entrar para mim mesmo, né? E aí a busca do conhecimento contínuo foi me levando a ficar mais experiente. Eu fui contando... Durante a minha vida profissional, eu tive a sorte e o privilégio de sempre ter muita gente boa trabalhando comigo. Né? Isso faz a diferença. E eu conto até hoje com os conselhos, eu lembro até hoje dos conselhos, conto com... tenho em alta conta esses colegas que, quando eu estava no momento de indecisão, eles vinham lá, me ajudavam e eu conseguia fazer aquilo que eu precisava entregar. Né? Legal. Me deram apoio, ficaram na retaguarda me suportando nos momentos mais difíceis, né? Sim. E depois disso, já dando o próximo passo, eu resolvi mudar de área. E essa é a minha segunda fase da minha vida profissional. Eu mudei de área dentro da empresa que eu trabalhava. Sim. Né? Você foi... Eu fui para a DM. Para a DM. Eu fui para a DM. Né? Fui para a DM e pedi para mudar para o Cerrado.
Eu trabalhava no Paraná, pedi para mudar para o Cerrado. Você foi para que lugar? Eu fui para Patos de Minas, em Minas Gerais. Patos de Minas, é. Isso. Cidade que eu já passei, conheço. E eu atendia o Triângulo Mineiro, atendia a região de Brasília. Sim. E eu atendia aquilo que viria a ser Luiz Eduardo Magalhães, quando era Mimoso do Oeste ainda. Que legal. Muita história aqui hoje, Bom, legal. Ô Thomas, fazendo agora um salto com relação ao cliente, eu acho que é importante, você traz uma visão aí que foi construída ao longo da sua trajetória, e eu queria agora olhar para o produtor com você, né, através da sua lente. O produtor que você atendia e o produtor que existe hoje, as mudanças de hábitos, as informações que ele tinha naquela época, que vinham muito do profissional que o visitava, e eu noto, né, eu não vivi essa experiência, mas eu também converso com muitas pessoas, e o que eu ouço olha, a ponte da informação era o RTV, era o consultor que levava isso para o produtor, porque você não tinha internet. Você tem ainda, né, em alguns aspectos, uma mídia que direciona muita informação. Então, quem que leva a novidade? É o consultor, é o RTV, é a indústria. E aí, na era da internet, né, e hoje na era da IA, você tem um produtor muito mais informado, né? E isso sobe a régua de novo, né? Se a régua já tinha subido na sua época, agora a régua subiu mais. Como é que você vê essa mudança e talvez você estabelecer para nós aí essa diferença, né, do produtor que é hoje? O que você vê assim as principais mudanças? Nesse período, principalmente o período inicial, quando eu ainda trabalhava diretamente ligado a agricultores, né, foram uns 10, 12 anos, os primeiros anos da minha carreira, eu tive a sorte de sempre trabalhar com produtores de alta tecnologia. Né, tanto no Paraná como depois em Minas Gerais e em Goiás e na Bahia, né? Produtores de alta tecnologia, mas ainda assim, ou seja, eles eram de alta tecnologia, eu tinha a responsabilidade de levar para eles as inovações, as tecnologias, etc., né? Mas eles tinham muito menos acesso à informação do que existe hoje, né? Por outro lado, a agricultura, naquela época, era uma agricultura... eu não me lembro de épocas... tirando raros momentos, né, da minha carreira, os momentos de exuberância financeira da agricultura foram poucos. A agricultura sempre foi uma atividade... Com muito esforço. Com muito esforço, empenho, de margens apertadas, com desafios de clima, etc. Né? Então, o agricultor, naquela época, ele, apesar de ter alta tecnologia, ele escutava muito aquilo que ele recebia de informação que vinha. Qual era os meus... para eu me diferenciar, eu precisava levar mais informação do que os meus concorrentes ou até mesmo os meus parceiros da distribuição. Sim. Né? Então, eu precisava me diferenciar dessa forma. O que eu vejo hoje, eu tenho rodado nos últimos meses diferentes regiões do Brasil, em alguns projetos que eu tenho participado agora como consultor, e eu tenho visto que o agricultor continua... o nível tecnológico subiu de uma maneira geral de todos os agricultores, principalmente os agricultores que trabalham com as culturas que aumentaram o seu patamar de produtividade, como algodão, soja, milho, café, né? E eles têm acesso à informação muito fácil. Então, quando você chega lá achando que você está com uma novidade de última hora, ele já te mostra no WhatsApp, já está velho. Já. O ponto que eu levo sempre para os meus colegas e que eu tenho trazido para mim também é que ele recebe muita informação e a gente também recebe. Portanto, a gente pode ter tanto ou mais informações do que o nosso cliente para poder agregar mais valor para ele. Sim. Né? Então, o desafio para nós é como fazer que nós tenhamos informações que sejam complementares
ou mais relevantes do que o nosso cliente tem, Sim. né? De forma que ele esteja disposto a nos escutar. Porque o acesso à informação está disponível para ele e para nós. E nós não temos o direito de nos negarmos a acessar essa informação. Sim. A gente não tem o direito para nós como profissionais Sim. e como responsabilidade pelo nosso cliente também. Sim, Sempre vai ter alguma coisa que a gente consegue agregar ou receber de informação diferenciada. Sim. Né? Mas dentro de um patamar que o cliente já está, né? Dentro de um patamar que ele já está. Então, não é não vou levar do zero. Ele não está no zero. Ele está bem... Então, a gente achar que a gente vai poder começar do zero a gente, ele. Infelizmente, né? A gente brinca, fala bem na minha vez. Né? Bem na minha vez. Bem na minha vez. A barra subiu. Sim. A barra subiu e é preciso, então, começar de um outro patamar. Exatamente. Né? E aí, por isso que as experiências anteriores à vida profissional e durante a vida profissional precisam ser sempre exercitadas, porque a busca pela informação é cada vez mais importante. Dentro da Terra Gerais Educação, nós temos um grupo chamado Pé na Roça, e lá, diariamente, nós atualizamos os RTVs, os profissionais de vendas como um todo, DMs, ATs, com informações que estão vinculadas à própria carreira. Então, nós, além de trazermos as notícias, 2 ou 3 por dia, nós também fazemos a curadoria, né, e falamos o que isso tem a ver com a carreira de RTV. Então, acesse as nossas redes sociais, Terra Gerais Educação, pelo Instagram, @Terra Gerais Educação, e fale com a nossa equipe lá, mande um direct para a gente incluir você no nosso grupo. Thomas, muito interessante. E eu acho que você já tocou num ponto que eu noto que é uma coisa que você gosta de falar, né? E você já trouxe aí um elemento que compõe isso, né? Que é a diferença de preço e de valor, né? Então, hoje, o hábito mudou tanto que o produtor hoje, muitos deles vivem de cotação, né? Então, o grupo de WhatsApp, não, cota para mim, você devolve a cotação. Depois disso, tem alguns que nem respondem mais você, e o RTV fica, puxa vida, como diz aqui em Minas, deu uma varada na água, né? Então, não trouxe o resultado que eu precisava trazer, né? Além disso, o ambiente, até por uma herança de profissionais que não atuaram de forma correta, tem se fechado, né? Então, placas como proibida a entrada de representante, essas questões todas acabam dificultando também o acesso nessa comunicação e relacionamento, porque a venda ela é relacional, né? Não é transacional, nós estamos diante de um bem aí diferente, né? Que é um insumo de produção, então sempre ele vai precisar, né, disso. Mas como diferenciar, né? Como furar essa bolha da cotação, do preço, e qual que é essa diferença aí entre preço e valor? Eu gostaria de ser muito simples e só dizer assim, você precisa levar valor para o seu cliente, daí ele vai te atender. Mas é um pouco mais elaborado, profundo. Um pouco mais complexo do que isso, um pouco mais profundo. E tudo começa... Eu sempre gosto de falar sobre fundamentos, né? Quando a gente entende os fundamentos, a gente consegue exercer melhor o nosso papel e entender melhor o nosso cliente. E um dos fundamentos mais fortes, e você citou ele na sua pergunta, é o fato de que a maior parte dos profissionais de vendas da nossa área, e eu comecei assim também, trabalha com insumos agrícolas, e insumos agrícolas são bens de produção. Bens de produção são diferentes de outros tipos de bens. Né? Bens de produção, porque todos os bens, qualquer um, você quando vai comprar uma camisa... quando um industrial vai comprar uma máquina, ou um agricultor quando vai comprar um fertilizante ou um defensivo, preço é um fator componente do processo de tomada de decisão. Sim. Mas é um fator do processo componente de tomada do processo de tomada de decisão. Nos bens de produção, nos insumos agrícolas especialmente, por ser uma venda que tem uma cadeia de decisão técnica, né? Um dos fatores é a eficiência, mas o outro fator, pelo fato dos bens de produção se esgotarem após o primeiro uso, sim, é a recorrência. Sim, porque se eu usei o insumo esse ano, o ano que vem eu vou Você é obrigado a usar ele nos outros anos. Porque eu estou produzindo. Né? E isso a gente nunca para pensar, mas isso faz toda a diferença. Toda a diferença no processo
de tomada de decisão do agricultor, mas principalmente em como o profissional de vendas vai se relacionar com o seu cliente. Porque não é uma venda hoje e visitar o cliente de novo no ano que vem ou daqui a 2 anos. Sim. Essa recorrência faz com que o ciclo de vendas ele seja muito ajustado entre diagnóstico, recomendação, utilização, proposta de valor, utilização, né? Benefício, confiança e recorrência. Sim. Né? Então, a gente só vai escapar dessa armadilha das cotações, sim. Aí sim na resposta simples, que é se a gente souber mostrar valor, mas esse valor só consegue ser demonstrado através do entendimento de que a venda de insumos agrícolas é uma venda recorrente. Sim. E essa venda recorrente, muitas vezes, ela exige que o agricultor tenha, que o seu cliente tenha absoluta confiança no que você está propondo para ele. Sim. E essa confiança só vem quando o ponto de dor desse cliente está sendo efetivamente resolvido pela recomendação ou pela venda que você fez para ele. Aí o vendedor deixa de ser um fornecedor e passa a ser um parceiro consultor. Né? Fechando o ciclo da venda consultiva. Porque a venda consultiva, ela necessariamente leva em consideração as características do nosso negócio, que é de uma venda recorrente, e essa venda recorrente só acontece se o ponto de dor é efetivamente resolvido através de uma proposta de valor, e proposta de valor é a resposta para uma pergunta muito simples. Aí sim. Simples de falar, claro, difícil de fazer, mas a gente precisa sempre exercitar. Que é o fundamento que você falou. Proposta de valor é a resposta para a seguinte pergunta: por que eu preciso usar o seu produto? Sim. Qual dor, né? Quando qual problema a gente que consegue responder essa pergunta, a gente está levando a proposta de valor. E junto com a proposta de valor vem o resto. Vem preço, vem as condições, vem a negociação, vem todo o resto. Mas a proposta de valor vem antes. Perfeito. Ou seja, a recorrência importa dizer que a relação é uma relação de longo prazo, né? Que é uma relação que não acaba com a venda. Na verdade, ela se retroalimenta, né, com tudo que vai acontecer depois da venda. Porque eu costumo dizer que a venda de um insumo agrícola, ela é uma venda de uma esperança. Né? Você está vendendo a esperança de que aquele produto vai funcionar, de que se aplicado no momento certo ele vai trazer os seus efeitos. E o depende aí, que o agrônomo depende mesmo, né? Depende de uma série de circunstâncias que favoreçam esse, por exemplo, bioestimulante, né? Que virou a onda aí do agro. Legal, mas talvez isso dependa de um pré-requisito que a planta precisa ter, que o solo precisa ter, para que esse estímulo, que a semente traga na sua genética. Então, tem variáveis aí, como você falou, né? Então, quando isso vai acontecer? Não é igual um carro. Você chega na loja, quero comprar, dou uma volta, test drive, freia, acelera, legal, vou levar. O insumo não. É uma coisa que vai se concretizar no futuro, concorda? O vendedor do carro vai voltar a falar com você quanto tempo depois? Bom, agora talvez daqui 4, 5 anos, né? Talvez daqui 4, 5 anos. Nós não temos esse direito. Nós não temos o direito de deixar o nosso cliente sem comunicação durante um longo período de tempo com ele. Sim. Porque a venda não é só o momento de tirar o pedido, você tem a fase do diagnóstico, você tem a fase da recomendação, você tem a fase da negociação, você tem a fase da verificação do resultado, você tem a fase do estabelecimento da confiança, e isso precisa ser alimentado rotineiramente. Né? Em todo agricultor que tem a placa "não recebo", vendedor de fertilizante defensivo, todo agricultor que tem essa placa, ele recebe alguns. Ele recebe alguns. Ali é uma primeira peneira, né? Aquela é a primeira peneira. Mas ele recebe só quem ele tem confiança e que ele sabe que vai agregar valor para ele. Ele sabe que vai ajudar ele a resolver uma necessidade que ele tem. Só
para finalizar esse capítulo, mas eu acho que é importante falar. Então, assim, a gente vê que as indústrias têm um portfólio cada vez mais extenso de solução, né? E vem lá a meta é sempre de cima para baixo. Eu nunca vi, nem até hoje, né? Pode ser que eu veja, algum RTV, algum profissional falando assim, olha, eu queria que esse ano a minha meta fosse essa, eu acho que eu vou dar conta. Nunca é assim, ela sempre desafia para mais, né? E aí você vê esse monte de produto. E aí bate, como diz o jovem, bate a bad, né? A bad é o seguinte, tenho que vender e tem que vender a maior quantidade. E isso, às vezes, tangencia, né, a decisão lá. E o que você falou é super importante, né? Que essa proposta de valor está ligada a uma dor. Então, me corrija se eu estiver errado, está ligado a uma solução customizada. E não uma solução que eu tenho, que eu acho que eu vou vender. Você concorda com isso? E, eu tinha um vizinho, quando eu morava em Campinas. Eu conto sempre essa história também quando estou dando aulas. E ele um dia me ensinou segmentação de clientes sem querer. Eu precisava vender um carro, meu carro estava ruim. E eu perguntei para ele, você acha que eu consigo vender o meu carro? Ele falou assim, todo pé tem um tamanho de sapato. Sim. Você vai vender o seu carro. Né? Então, o que isso quer dizer? É que as soluções, se eu tenho um portfólio de produtos, né? Esse portfólio ele vai servir para um determinado segmento de clientes ou para determinadas necessidades. Não vai servir para todo mundo. Exato. Não vai servir para todo mundo. Eu trabalhei muito tempo depois da minha carreira. Meus últimos 20 anos foram com marketing. Né? E marketing, na verdade, o marketing começa na segmentação. Né? Quando você segmenta os clientes. Então, se a gente é um RTV, a gente faz a prospecção dos clientes, o segundo passo é segmentar os clientes. E para cada cliente vai ter uma proposta. Sim. Porque os clientes eles têm pontos de dor diferentes. Um cliente que já usa tecnologia vai ter um diferente do que não usa ou que não está acostumado. Né? Existem produtos premium, existem produtos da prateleira do meio e existem produtos mais básicos. Né? Se a gente tiver a sorte de ter os três, a gente vai encontrar o cliente para cada produto de cada segmento. Sim. Né? Se a gente não tiver as três categorias de produto, a gente vai identificar os clientes que têm necessidades ajustadas ao portfólio que eu tenho para oferecer. Se esse cliente ainda não sabe que ele tem aquela necessidade, aí entra um outro ponto que é muito importante no nosso trabalho, que é a geração de demanda. Que é você mostrar para o cliente que ele tem uma dor invisível. Ele tem uma dor invisível e que essa dor, que eventualmente ele não está vendo, pode ser resolvida com a sua tecnologia. Fazer isso faz com que a gente se diferencie da concorrência. E esse é o conceito de um fundamento também, que é o conceito do Oceano Azul. Sim. O Oceano Azul é tornar a concorrência irrelevante. Sim. Como é que você torna a concorrência irrelevante? Você torna a concorrência irrelevante quando você oferece benefícios para pontos de dor que muitas vezes o cliente nem sabia que ele tinha. Sim, exatamente. E no nosso trabalho a gente faz isso através de geração de demanda. Sim, que aí entra toda a questão técnica. Aí entra toda a questão se técnica. eu não tiver a técnica, eu não vou vou passar no caminho lá na lavoura e não vou enxergar, né, isso aí acontecendo. Exato. E vai ter momentos que o segmento não é o nosso. E aí obrigado, não consigo te ajudar. Aí você vai ter que sacrificar sua margem para poder fazer uma venda. Às vezes você vai precisar... Né, se você não conseguiu demonstrar valor, talvez você esteja no segmento errado. Né? E forçar aí essa venda vai ser através de alguma perda. Sim, vai ocorrer. Bacana. Bom, estamos chegando aí no final, Thomas. Passou rápido, né? Nossa. Mas assim, eu não podia deixar de perguntar duas coisas. A primeira, depois você responder a primeira, eu faço a segunda. É muito difícil para nós trabalhar com modelos ideais, né? Modelo ideal de ser humano, né? Ainda mais porque o ser humano é muito complexo. Mas a gente nota que existem algumas competências que são necessárias para o profissional
sobreviver nesse mercado que a gente buscou aqui, né, com a tua história, com tudo que a gente conversou, montar, né? Na sua visão, talvez 3, 4, o que você conseguir trazer para nós, o que esse profissional hoje que trabalha com vendas no agro, inclusive nós temos, né, o nosso curso de formação e atualização aí de RTV, então também fica a dica para quem está ouvindo o nosso podcast, entrar lá no Terra Gerais e fazer parte, né? O professor Thomas faz parte, temos vários profissionais aí, né, atuais que fazem isso. Quais será as competências que esse profissional precisa ter hoje? As competências para um profissional de vendas moderno, elas não mudam muito das competências de um profissional de vendas que já eram assim há alguns anos atrás, mas na minha visão, a diferença é o patamar que você sai, o nível que você sai. Hoje em dia, a gente precisa sair de um nível mais alto em função do que nós comentamos, que é o acesso à informação do nosso cliente. Né? E a primeira competência que talvez muitas vezes passe desapercebido é saber ouvir e saber perguntar. Saber ouvir e saber perguntar. Excelente. Né? Quem faz pergunta domina a conversa. Sim. Domina no bom sentido, domina no sentido de direcionar, descobrir, fazer descobertas. Né? E uma vez que você fez a pergunta, é tão ou mais importante escutar ativamente o que vem de resposta do cliente. É ali que a gente vai encontrar o ponto de dor e fazê-lo entender a necessidade que ele tem e onde a gente pode ajudar com valor. Então, fazer boas perguntas e escutar ativamente. Sim. Né? Não existe script matador no agro, né? Ou seja, chega lá e fala isso que você vai vender. Existem técnicas, mas as técnicas, elas... na verdade, existem várias técnicas. E as técnicas, elas não funcionam isoladamente. Exatamente. Elas vão... uma técnica vai se conectando com outra, né? Mas todas elas levam em consideração perguntar e ouvir. Né? E escutar ativamente. Né? O segundo ponto é nunca, em função principalmente dessa avalanche de informações que a gente tem recebido ultimamente, e como a gente faz para se diferenciar nessa avalanche de informações, para conversar com um cliente que também recebe as mesmas informações. Receber informações de qualidade e nunca deixar de buscar essas informações. Você citou no começo o profissional da busca contínua de conhecimento. Né? Esse é o fundamento básico também para qualquer profissional de vendas. Exato. Buscar informação para que, quando ele fale com o cliente, ele possa contribuir com informações que sejam relevantes para ele. Ter repertório, né? Ter repertório. Eu costumo chamar de pensamento sofisticado, não no sentido de ser arrogante, né? Sofisticado é você saber argumentar. Sim. Né? Vem de sofisma, né? Sofismo. Sofistas. Isso, sofistas. Então, vem de você saber argumentar. Para saber argumentar, você precisa ter repertório. Para ter repertório, precisa ter conhecimento de qualidade. Sim. Buscar bons cursos, buscar boas leituras, né? Buscar informação através de podcasts, de informações que sejam de fato relevantes. Legal. Né? Thomas, e você citou aí o sofisma, enfim. Você gosta de filosofia, né? Como é que apareceu essa veia da filosofia aí na sua carreira? É algo sofisticado. Eu acho que não é muito comum, não é comum. No nosso meio. Sim, né? Mas isso veio justamente do início da minha busca profissional. Sim. Lembra que eu contei que eu fiz comunicação social antes, fiz jornalismo? Sim. Nessa época eu fiz todas as disciplinas de um curso de humanas, né? Sim. E elas são muito complementares com os cursos técnicos. É que quando a gente só tem o olhar técnico, às vezes a gente se esquece de que ciência também é filosofia. Né?
toda ciência, nem toda filosofia é ciência, mas toda ciência é filosofia, que é a busca de você buscar respostas racionais para problemas, para problemas que estão aí. Então, e aí, quando a gente falou das qualidades de um RTV, que eu citei, saber fazer boas perguntas e saber escutar ativamente, é um outro fundamento filosófico. Socrático, né? Que é a dialética socrática, que é você buscar a verdade através de perguntas, e o seu interlocutor encontra a verdade. Se for o nosso cliente, ele vai encontrar a solução do problema dele no nosso portfólio, né? Através de perguntas bem feitas. Né? Que o spin selling é uma dessas técnicas que podem ajudar nessa formulação, né, de perguntas. Aí, no caso. O spin selling começa com a análise da situação, que é fazer perguntas. Exatamente. Né? Puxa, acabou rápido, viu? Thomas, foi um prazer ter você aqui no nosso podcast Lidera Agro. Agradeço imensamente tudo que você trouxe para nós. Você aí que está nos acompanhando, acesse lá, @Terra Gerais Educação, faça parte da nossa comunidade, faça parte do nosso grupo, se atualize, né? A gente falou tanto aqui da necessidade de informação. E, Thomas, eu deixo as últimas palavras para você aí, se despedir, enfim, e o coração cheio de gratidão por você estar aqui conosco. Eu quero primeiro agradecer a oportunidade, André. É um prazer, sempre um prazer encontrar com você, com os colegas da Terra Gerais. Obrigado. Né? A gente se fala muito, às vezes, pelos meios eletrônicos e videoconferências, e a gente não tem sempre a oportunidade. Nada substitui esse encontro pessoal. Muito bom. Né? Então, muito obrigado pela oportunidade, obrigado por poder participar desse processo de levar conhecimento e levar transformação para a vida dos profissionais do agronegócio. Né? Eu me sinto muito honrado de poder fazer parte disso. E gostaria de deixar uma mensagem final para os nossos colegas e principalmente para os colegas da área de vendas, para que eles não deixem de buscar a qualificação profissional. Né? Todo dia o profissional de vendas precisa aprender algo diferente para que ele possa ser um gerador de valor para os seus clientes. Somente dessa forma que ele vai conseguir se diferenciar e vai conseguir se destacar num ambiente tão competitivo quanto nós temos hoje. Porque o agronegócio cresceu muito, mas junto com o crescimento do agronegócio, cresceu também a concorrência. Né? Então, a gente tem um bolo maior hoje, mas tem mais gente para comer esse mesmo bolo. Então, para a gente poder pegar uma fatia maior para nós, a gente precisa ter qualificação. E essa qualificação está na mão do profissional de vendas. Né? E ele, se eu pudesse deixar uma sugestão, um conselho, seria esse: não deixe de buscar qualificação profissional. Muito obrigado, Thomas. A você que nos ouve, nós agradecemos a audiência. Lidera Agro, uma iniciativa da Terra Gerais Educação, e Lidera Lab. Encerramos aqui, então. Um forte abraço e até mais.